para falar sobre o trabalho avant-garde e changing paradigms, como diz nos congressos, né, sobre o moxifloxacino, né, trabalho que foi idealizado pelo Rodrigo e pelo Matias aí, brilhantemente executado. Vamos lá, Matias. Importante ressaltar, né, que o Rodrigão está presente aí também, ó, ele apareceu, cara, depois sumiu. Cara, o Rodrigo, ele vem 2 aulas por ano. E quando é o Matias, só para ver a beleza, ele vem, cara. É importante dar os louros aí pro Rodrigão. O Rodrigão é o idealizador desse estudo, né? Eu só fiz o negócio ali, mas quem teve a ideia foi ele, né? Sim, claro. Como sempre, né? Como sempre. Olha lá, ele já vai... Vou gravar para mostrar para a mamãe. Mostrar para a mamãe, é isso aí. Isso aí. Vai lá, Matias. Vou compartilhar aqui, ver se tá tudo em ordem aí, tá? Tá. Seu computador é novo, Matias? É da maçã ou você ainda tá no Windows 95? Não, cara. Não, isso aqui é um LG, tem o iPad aqui, mas fiquei muito papudo no iPad, então eu troquei aqui pro desktop. Não, mas esse papo seu que é o lance, é o charme, cara. Maurício, 256. Sim, não, mas o Matias, cara, quando ele mudou muito, né? E quando ele era residente, isso aqui é igual quando a academia, quando vai fazer o Lecture of the Day. Vou contar a história do Matias. O Matias, quando era residente, ele era anti-smartphone, cara. Ele foi até o R4, cara, ele usava aquele celular lanterninha. Ele não entendia por que a gente usava smartphone, cara. Residente, né? Hoje ando de Audi, de Land Rover. Ele falava naquela época para mim que ele queria fazer 100% SUS, que ele adorava, ele queria fazer dedicação exclusiva. A gente almoçava junto, lá no lado B, cara. Eu falei, Matias, você tá viajando na maionese. Mudou bastante, hein, Matias? Não, senhor. É 100% SUS, Mauricião. O SUS é o futuro. Ele dá risada porque ele sabe que é verdade, cara. Tá bom. Vou fingir que é. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Tem um negócio... Perfeito, aí? Perfeito. Tá aparecendo só o slide? Porque para mim aparece outra coisa aqui, mas... Tá aparecendo só o slide, propaganda do CMO e da Oftalmo Unicamp. Tá bom, então vamos lá. Bom, queria agradecer aí o convite dos meus amigos retinólogos, do Maurício, especialmente, para dar essa aula que eu dei ano passado. Eu vou falar um pouquinho sobre a endoftalmite aguda, pós-facectomia, prevenção e o tratamento. Então, essa aula ela é baseada no guideline da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa, de 2013, que foi atualizado agora em 2018. Tem o endereço aqui, os residentes conseguem gratuitamente o PDF desse documento, que é muito importante, muito interessante de ser lido. Então, a profilaxia da endoftalmite ela pode ser dividida basicamente em 3 períodos, né? O pré-operatório, o intra e o pós-operatório. No pré-operatório, a gente tem aí 3 itens importantes, que são o ambiente cirúrgico se adequado, né? Limpo, sem reutilização de material entre uma cirurgia e outra, que infelizmente ainda é uma prática muito usada aqui no Brasil. A iodopovidona, já consagrada há muitos anos, o uso de antibióticos tópicos no período pré-operatório. No intraoperatório, temos algumas modalidades de profilaxia, que são o uso de antibiótico subconjuntival, antibiótico na solução de irrigação e o antibiótico intracameral, que é o principal tema dessa parte de prevenção. E no pós-operatório, o uso de colírio de antibiótico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Então, a iodopovidona já é usada há muito tempo, né? Se utiliza ela uma concentração de 10% na pele da pálpebra, né, em anexos, e a 5% na córnea sacroconjuntival, de preferência 3 minutos antes do início da cirurgia. E o uso do colírio de iodopovidona
promove uma redução de cerca de 90% da flora periocular. Nos casos de alergia, a iodopovidona deve-se utilizar a clorexidina a 0,05%. O uso de antibiótico tópico no período pré-operatório é um tema um tanto quanto controverso. Temos aqui um estudo sueco que mostrou que o seu uso não é superior ao uso da clorexidina associada à injeção intracameral de cefuroxima, e um outro estudo que mostra que o uso do gatifloxacino 3 dias antes da cirurgia, associado à iodopovidona, foi igual ao uso da iodopovidona isoladamente, sem diferença na redução da flora. Então, o seu uso ainda é controverso. Alguns oftalmologistas utilizam o colírio de antibiótico no período pré-operatório, mas não existe evidência do seu benefício ainda. E aqui a gente tem 2 meta-análises, uma de 2015 e uma de 2018, mostrando que não foram encontradas evidências que concluam que o uso de colírio de antibiótico previne endoftalmite. E aqui eles estão dizendo que isso vale tanto para o pré como para o pós-operatório. O antibiótico subconjuntival também é utilizado por alguns oftalmologistas, menos frequentemente. Ele promove uma concentração no humor aquoso 3 vezes maior do que o uso do colírio. E isso é o que faz com que certos oftalmologistas ainda usem essa técnica. Entretanto, a sua concentração no humor aquoso é cerca de 100 vezes menor do que quando o antibiótico é injetado dentro da câmara anterior, né? O antibiótico na solução de irrigação também vem caindo em desuso ao longo dos anos. Você tem uma concentração constante, porém menor do que na injeção intracameral no final da cirurgia. Não elimina a contaminação da câmara anterior. A gente tem aí, vocês sabem melhor do que eu, os relatos de toxicidade retiniana grave com a HORV, principalmente com aminoglicosídeos e com a vancomicina. A gente tem uma preocupação com relação ao desenvolvimento de resistência à vancomicina, que é o principal antibiótico usado em solução de irrigação, porque a vancomicina é a principal droga para tratar a endoftalmite propriamente dita, né? Então, por conta dessas limitações, o uso da vancomicina no BSS é altamente desaconselhado, tanto pela Academia Americana de Oftalmologia, como pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre o antibiótico intracameral. Os pioneiros são esses autores suecos. Em 2002, eles publicaram um estudo em que eles avaliaram a eficácia do uso da cefuroxima intracameral para a prevenção da endoftalmite aguda. Nesse estudo, eles usaram ampolas de cefuroxima de uso endovenoso, diluíram essa solução em BSS, no centro cirúrgico, e fizeram a injeção como o último passo da cirurgia de catarata. E os resultados desse estudo foram muito animadores, fazendo com que a Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa conduzisse um grande ensaio clínico multicêntrico para avaliar o uso de antibiótico intracameral, dentre outras coisas que foram avaliadas nesse estudo. Então, esse grande estudo foi publicado no Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa, em 2007, e demonstrou que o uso da cefuroxima intracameral diminuiu em 4,92 vezes o risco de endoftalmite. E esse estudo teve como uma segunda e importante conclusão que o uso de colírio de antibiótico no pré e no pós-operatório, e no caso aqui eles utilizaram o levofloxacino, não diminuiu o risco de endoftalmite. Então, os resultados mostrados nesse estudo fizeram com que um laboratório na Europa começasse a produzir a cefuroxima para uso especificamente intracameral, que é o Aprocan, e amplamente já utilizado lá na Europa. A cefuroxima, ela é eficaz, isso foi demonstrado nesses estudos, mas ela tem algumas limitações. Ela é uma droga ineficaz contra estáfilo e streptococcus meticilino resistentes, Enterococcus fecalis e Pseudomonas aeruginosa. É comercialmente indisponível. O Aprocan, ele não é vendido fora da Europa. Então, aqui no Brasil, por exemplo, para a gente utilizar a cefuroxima, é preciso que a gente dilua a ampola de uso endovenoso em BSS, e isso possibilita a ocorrência de erros de diluição com ineficácia ou toxicidade,
além da contaminação do preparo, que é algo que já foi relatado. Por conta dessas limitações, então, a cefuroxima, vários autores iniciaram estudos para avaliar alternativas ao uso da cefuroxima intracameral, e o moxifloxacino foi a droga, talvez até agora, uma das mais estudadas. E esse é um estudo indiano que analisou 2 milhões de cirurgias de catarata, em que foi feita a injeção do moxifloxacino, e eles concluíram que o uso do moxifloxacino intracameral diminuiu o risco de endoftalmite aguda, tanto em cirurgia de facoemulsificação, como na cirurgia, na CIGS, né, que é aquela cirurgia em que se tira a catarata por uma incisão pequena, sem o uso do facoemulsificador, e também em olhos com ruptura de cápsula posterior. Aqui nessa tabela, esse aqui é um editorial do Ophthalmology, de 2016, e eles listam os principais estudos realizados até então. E aqui a gente observa que a grande maioria dos estudos se tratam de estudos observacionais, e o único ensaio clínico randomizado que avaliou o cefuroxima e teve um grande impacto, né, foi o estudo da Sociedade Europeia de 2007. Por conta dessa carência de dados com um nível de evidência mais elevado, de ensaio clínico randomizado, o professor Rodrigo Lira idealizou, e a gente fez a condução desse estudo na Unicamp, que foi publicado agora em 2019. Nesse estudo, a gente avaliou a eficácia e a segurança do uso do moxifloxacino intracameral para a prevenção da endoftalmite aguda. E foram realizadas 3.640 cirurgias, 1.818 pacientes receberam a injeção intracameral de moxifloxacino, uma dose de 0,03 ml, o que dá uma dose de princípio ativo de 150 microgramas, como último passo da cirurgia de catarata. E 1.822 pacientes no grupo controle que não receberam injeção intracameral nem de antibiótico e nem de placebo. E aqui a gente teve, dos 1.818 pacientes que receberam Vigamox, tivemos um caso de endoftalmite, e dos 1.822 pacientes do grupo controle, tivemos 7 casos de endoftalmite, com um P estatisticamente significativo. Então, aqui, avaliando a questão da segurança, a gente nota que não houve diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu o moxifloxacino no que diz respeito à variação dos parâmetros entre o pré e o 45º dia de pós-operatório, de acuidade visual, densidade de células endoteliais, pressão intraocular e espessura corneana central, mostrando, então, que o uso do moxifloxacino é seguro para o segmento anterior do olho. Aqui nessa segunda tabela, a gente observa com mais detalhes os 8 casos de endoftalmite do nosso estudo, e o início dos sintomas se deu com uma média de 6,5 dias após a cirurgia, e o exame de cultura conseguiu identificar 3 bactérias, um Streptococcus pneumoniae e uma Pseudomonas aeruginosa sensíveis à quinolona no grupo controle, e um Staphylococcus aureus meticilino resistente sensível apenas à vancomicina no grupo que recebeu o moxifloxacino. Então, esse estudo ajudou a gente a concluir, né, que o uso do moxifloxacino intracameral é seguro para o segmento anterior do olho e eficaz em reduzir o risco de endoftalmite. Um segundo estudo, que parte desse primeiro, avaliou alterações na mácula e na coroide dos pacientes que receberam o moxifloxacino, e nesse estudo a gente concluiu que a injeção intracameral de moxifloxacino não teve toxicidade com aumento de espessura da mácula e da coroide avaliados pelo OCT. Voltando àquelas 2 meta-análises que foram publicadas antes da nossa publicação, elas já eram enfáticas em dizer que o uso de antibiótico intracameral é a melhor escolha para a prevenção da endoftalmite aguda, e que os antibióticos que conseguiram reduzir o risco de endoftalmite foram basicamente a cefuroxima e o moxifloxacino. E aqui a gente observa nesse forest plot que a vancomicina, aqui embaixo, não conseguiu reduzir o risco de endoftalmite, enquanto que a cefuroxima
e o moxifloxacino, sim. Então, antibiótico intracameral, por que a gente deve usar? Porque diversos estudos retrospectivos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises já comprovaram a segurança e a eficácia do seu uso. E, além disso, ainda não existe nenhum estudo que comprovou o benefício do uso do colírio de antibiótico, tanto no pré como no pós-operatório. Então, qual antibiótico usar e como utilizar? Se você mora na Europa, você vai obrigatoriamente usar a cefuroxima ou Aprocan, 1 miligrama intracameral. E se você está aqui no Brasil e quer utilizar, daí é necessário fazer a diluição da droga endovenosa em BSS. O moxifloxacino, particularmente o Vigamox, que a gente utiliza aqui, pode se utilizar como a gente utilizou no estudo e tem feito uso na Unicamp, que é o moxifloxacino não diluído, numa dose de 0,03 ml, em bolos pela paracintese como último passo da cirurgia de catarata. Idealmente, a gente utiliza essa seringuinha acoplada à agulha, sem espaço morto, para ter uma maior precisão na dose que está sendo injetada. Uma outra forma de usar o moxifloxacino é diluído em BSS, como é feito em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, no Canadá, eles fazem dessa forma, pegam 3 ml do Vigamox, diluem em 7 ml de BSS e refazem a câmara anterior com essa solução diluída. Então, o protocolo da Unicamp, considerando-se todos esses estudos que eu mostrei, toda a evidência científica atual, ele se resume a ter um ambiente cirúrgico adequado, que é o que a gente tem, de fato, lá no HC, o uso da iodopovidona, não utilizamos antibiótico tópico no pré, não utilizamos antibiótico subconjuntival e nem antibiótico na solução de irrigação. E fazemos o uso, desde 2018, do antibiótico intracameral, o moxifloxacino, nessa dose de 0,03 ml. E como prescrição pós-operatória, a gente utiliza também a mesma medicação de preferência, né, o moxifloxacino ou o gatifloxacino, uma quinolona de 4ª geração, a cada 3 horas por 7 dias. Agora eu vou entrar um pouco no terreno de vocês, que é o tratamento da endoftalmite. Então, para a gente falar um pouco sobre o tratamento da endoftalmite, é importante a gente lembrar o EVS, que é o estudo referência, o estudo mais importante em tratamento de endoftalmite. Foi um ensaio clínico randomizado, que avaliou 420 pacientes com endoftalmite. Eles foram divididos em 4 grupos. Todos os grupos receberam a vancomicina e a amicacina intravítreos. Então, o primeiro grupo foi submetido só à vitrectomia, o segundo a vitrectomia e antibiótico endovenoso, e no caso foi a ceftazidima e a amicacina. O terceiro grupo foi submetido apenas à punção vítrea, e o quarto grupo, a punção vítrea e ao uso do antibiótico endovenoso. E as principais conclusões desse estudo são que o paciente com acuidade visual de MM ou melhor, a punção vítrea tem o mesmo efeito que a vitrectomia. Os pacientes com acuidade visual de percepção luminosa foram beneficiados com a vitrectomia precoce, tendo então 3 vezes mais pacientes com uma acuidade visual melhor ou igual a 20/40. E uma outra conclusão importante foi que o uso do antibiótico endovenoso não melhorou o prognóstico desses pacientes. Então é importante a gente ressaltar que o EVS não contraindica a vitrectomia em pacientes com visão melhor do que PL. Ele apenas concluiu que fazer a vitrectomia ou a punção vítrea tem o mesmo efeito. O EVS tem algumas limitações, como, por exemplo, a exclusão de muitos pacientes. Então, dos 855 pacientes com endoftalmite, só 420 foram incluídos no estudo. Os outros excluídos ou porque tinham ausência de percepção luminosa ou por uma opacidade que inviabilizasse a realização da vitrectomia via pars plana. E uma outra limitação é que o uso do antibiótico endovenoso foi a amicacina e a ceftazidima, diferentemente do antibiótico intravítreo, que foi a vancomicina e a amicacina. E é importante a gente ressaltar que, por melhor que esse estudo seja, e continua sendo a principal referência nesse tema, é um estudo que foi publicado em 1995, e de lá para cá, a cirurgia de retina, vocês sabem isso melhor do que eu, ela evoluiu bastante. Então, eu vou falar como cirurgião de catarata,
e mostrar para vocês o que é recomendado pela Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa, que talvez seja um dos grupos que mais estudou endoftalmite até agora. Então, eles sugerem, eles recomendam o tratamento com a vitrectomia de preferência, tá? Quando você tem uma suspeita de endoftalmite aguda, eles recomendam que se faça coleta de amostras de aquoso e vítreo, através ou da punção vítrea, ou da biópsia, ou de uma vitrectomia via pars plana, e injeção do antibiótico intravítrio, de preferência em até 1 hora do diagnóstico clínico. A gente sabe que, não só na Unicamp, como em qualquer outro serviço, isso muitas vezes é inviável. E eles consideram como o padrão ouro a realização da vitrectomia via pars plana, nem que seja ali apenas no centro da cavidade vítrea. Então, a amostra vítrea deve ser coletada de preferência com vitreófago, deve se inserir a infusão sem abrir e acoplar uma seringa à aspiração do vitreófago, enquanto o cirurgião aciona o vitreófago, o auxiliar aspira o conteúdo vítreo com uma seringa numa dose, num volume, né, de 0,5 ml. E depois disso pode-se abrir a infusão e proceder à vitrectomia central completa a critério do cirurgião. Isso é uma recomendação da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa. Então, quais são as vantagens de realizar uma vitrectomia via pars plana nesse caso? São reduzir a carga bacteriana e as toxinas produzidas, remover as membranas vítreas, que podem culminar com um descolamento de retina, obtenção de mais material para a identificação do patógeno do que a aspiração com a agulha, melhorar a transparência de meios para a realização de fundoscopia, e as desvantagens principais estão no custo, na questão logística, na dificuldade técnica e no risco de DR durante a cirurgia. Então, é recomendado que a injeção do antibiótico seja lenta, levando aí de 1 a 2 minutos, com o bisel para cima, utilizando seringas e agulhas separadas, injeções repetidas de acordo com a resposta clínica entre 2 e 3 dias da punção, da primeira abordagem, né, para o tratamento da endoftalmite, sendo que apenas 7% dos pacientes do EVS precisaram de 2 ou mais injeções intravítreas de antibiótico. Então, a primeira escolha dos antibióticos é a vancomicina, 1 mg, e a ceftazidima, 2 mg. A segunda escolha é a vancomicina, 1 mg, e a amicacina, 0,4 mg. Em caso de uma vitrectomia completa, você pode diminuir, numa vitrectomia prévia completa, né, deve-se diminuir a dose em 50%, e nos olhos com óleo de silicone ou gás, deve-se diminuir essa dose de antibiótico em 75% a 90%. E é recomendado também pela ESCARS que se faça a injeção da dexametasona 0,4 mg em 0,1 ml. O uso dos corticoides é um pouco controverso, e aqui eu busquei uma revisão sistemática publicada na Cochrane, em que eles concluem que não é possível concluir que o uso de esteroides, né, de corticosteroides intravítreos, foi efetivo no tratamento da endoftalmite. E aqui tem um outro ensaio clínico randomizado que mostrou que o uso da dexametasona intravítrea não melhorou a acuidade visual dos pacientes que foram tratados para endoftalmite aguda pós-cirurgia de catarata. Então, apesar das controvérsias, muitos serviços e muitas sociedades recomendam o uso do corticoide intravítrea. Aqui eu vou falar só um pouquinho sobre o antibiótico sistêmico, e esse primeiro gráfico do lado esquerdo, ele mostra a concentração da cefazolina intravítrea em pacientes que receberam, né, pacientes vitrectomizados que receberam a injeção intravítrea da cefazolina. E a gente observa que num período de 48 horas, praticamente não existe mais antibiótico na cavidade vítrea, tanto em olhos inflamados como em olhos não inflamados. Ao passo que esse gráfico do lado direito mostra a concentração da cefazolina quando injetada na veia, né, o uso da cefazolina endovenosa. E a gente observa um aumento gradativo ao longo de 48 horas da concentração da cefazolina na cavidade vítrea. Então, aqui
a Sociedade Europeia de Catarata, ela sugere que se, em casos graves, a critério do oftalmologista, pode-se associar a injeção intravítrea do antibiótico, que vai atuar numa faixa, em um período aproximado de 48 horas, com o uso da cefazolina, do antibiótico, no caso, né, outros antibióticos, não a cefazolina, mas o uso do antibiótico endovenoso, que vai atingir uma concentração mais alta a partir de 48 horas, então a gente cobriria o paciente com antibiótico intravítrea por mais tempo. Então, eu gostaria de agradecer de novo o convite e deixar aberto aí as críticas, as discussões e perguntas de todos vocês aí. Muito obrigado. Isso aí, Matias. Não tem crítica nenhuma, cara. Você é expert nesse assunto. Quem somos nós para criticar? Mas eu acho interessante essa aula. Falei que o Matias repetiu a aula quase do ano passado, porque é uma aula de evidência nua e crua. Você pode concordar ou não com as coisas, mas é uma aula matriciada. O que tem de evidência o Matias apresentou. E eu acho interessante, inclusive, para o manejo, né, de endoftalmite, porque a gente tem o protocolo da Unicamp, tem algumas diferenças. Todo ano a gente gosta de discutir para poder melhorar. Começar falando aí, Fernandão? Não, queria dar os parabéns aí de novo, né? Que isso aí envolveu vários serviços aí, né? E eu vi que foi realmente algo que trouxe à luz algo relevante para a prática clínica, né? A gente tem, igual esse relato, né, do Osias aí, né? A gente escutou de muita gente que trouxe um embasamento, né, prático, né? O que já se tinha o feeling de usar, né? Mas que eu achei que trouxe um benefício muito grande. Agora, uma coisa aí que eu queria começar falando aqui, Matias, que há umas semanas atrás, eu não lembro qual dos residentes que a gente estava conversando no centro cirúrgico, a gente levantou uma questão, não sei se foi falado sobre isso com você, e no caso de uma Facovitré, como é que seria a questão, como é que você imagina que seria um estudo desse? Porque daí você tirou o vítreo, né? Então, assim, um fator que pode estar propiciando bastante ali a formação, né, da endoftalmite. Como é que você imaginaria se tivesse sido um braço das Facovitrés? Esse estudo, a gente conversou um pouquinho, né? Acho que foi o Totoro que levantou essa questão. Foi. E é um estudo quase impossível de ser feito. Camilo. Totoro era até o R3, depois da retina, agora é Camilo. Doutor Camilo. É um estudo quase impossível de ser feito, né? Porque você fazer um N tão grande para avaliação de eficácia de uso de antibiótico numa cirurgia que é pouco realizada, né? Você levaria uma eternidade para juntar esses pacientes para fazer um estudo em Facovitré. Como vocês sabem melhor do que eu, né, os pacientes vitrectomizados, eles têm uma tendência menor, né, de evoluir com endoftalmite. Eu não vejo problema em se injetar o moxifloxacino nesses pacientes. Eu acho que é um cuidado a mais que você vai ter, né? A gente já tem os estudos, já tem análise aí de retina, não são pacientes vitrectomizados, é importante ressaltar isso, mas a gente tem tem aquele estudo indiano, né, com 2 milhões de pacientes. Tinha ruptura de cápsula, né? Eles avaliaram os pacientes com ruptura de cápsula, e isso foi o principal achado, né? Que os pacientes com ruptura de cápsula, eles se beneficiaram muito. Então, a gente pode extrapolar isso, de certa forma, para um paciente vitrectomizado, de alguma forma, com relação à toxicidade, né, do Vigamox para retina e para coroide. Então, eu não faço essa cirurgia, não faço Facovitré, mas se eu fizesse, eu provavelmente injetaria, mas fazer um estudo que analise isso é quase impossível. Assim como hoje eu estava operando catarata congênita lá no Unicamp e o residente perguntou, vamos injetar o Vigamox? Eu falei, não tem estudo em criança e nem vai ter. Né? Tem N para isso. Você não tem N para isso.
Né? Quando eu faço faco com transplante endotelial, também não injeto, porque não tem estudo, e então a gente não tem como, e nem vai ter também, né? Uhum. Mas essa é a minha impressão. Eu não sei o que Maurício, Osias, Rodrigão, Michel acham dessa questão. Eu acho que assim, ó, apesar de você ter... O seu estudo foi uma evidência científica nível A1, né? Para usar a moxi intracameral. Mas ele é uma droga off-label, né? O fabricante não coloca lá na bula que você pode injetar o moxi dentro da câmara anterior. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber, como muita coisa que a gente faz é off-label, mas como o trem do off-label está em voga, eu acho que se você resolve injetar uma droga off-label, que você injete em alguma coisa que você tem um embasamento em nível alto de evidência, né? Para fugir das indicações do que a gente já tem em ensaio clínico, eu acho mais complicado, né? Então é bom todo mundo saber que ainda é off-label usar moxi intracameral, apesar de a gente usar. Eu uso, o Fernando usa, o Zias usa, o Matias usa. Então acho que... Essa questão do off-label, outro dia eu estava conversando com um amigo, querido amigo, oftalmologista retinólogo lá de Santa Catarina, que teve lá uma questão com endoftalmite, e, bom, mas, tá, e como é que injeta? É off-label? Mas é off-label. Falei, ó, se você tiver uma endoftalmite, você vai injetar o quê? É off-label também. Cefazidima, off-label. A questão é que a endoftalmite é um evento catastrófico. Sim, com certeza. A faco é um evento que potencialmente é um risco baixo. Né? Sim. Mas assim, eu só tô pondo pilha, mas eu concordo com você. Mas você tem que ter todas as... A gente já conversou sobre isso, né? Uma pupila que fecha durante a faco, a gente injeta adrenalina dentro do olho. É off-label. A gente do segmento anterior trata conjuntivite alérgica com tacrolimus. É off-label. Olho furado, com perfuração pequena, que não dá para suturar, a gente põe super bonder na corda. Off-label. Aí tem outro nome, não é outro nome. Então... Gambi. Pois é. Sim. Então tem essa questão, a gente fica ainda um pouco com receio e acho natural, né? Mas a partir do momento que você tem a sua próxima endoftalmite, a coisa muda um pouco de figura, né? O que eu tenho visto o pessoal às vezes me liga, manda e-mail e tal. Eu não estava usando. Eu tive uma endoftalmite, agora eu vou começar a usar. Né? É uma coisa meio... É um choque. Quando você tem as evidências, mesmo usando uma droga que não é aprovada para isso, que beneficia, né? E a gente viu isso na Unicamp. Faz tempo, vocês devem saber melhor, vocês pegam esses casos de endoftalmite, faz tempo que eu não vejo um caso de endoftalmite no HC. Uma outra coisa que é interessante é você fazer a logística disso. Eu, Fernandão, a gente opera num outro centro cirúrgico em que o centro cirúrgico não compra o Vigamox. Então é muito simples e é muito eficaz. Você, junto com o pedido da cirurgia do paciente, você já entrega o pedido do corticoide e do antibiótico, já fala para ele trazer o antibiótico que você vai injetar a primeira gota dentro do olho dele. Então, dessa forma, você tem certeza que o paciente trouxe, você não tem o custo com isso, não reutiliza essa droga e está sempre injetando, porque o Vigamox não tem conservante. Está sempre injetando uma droga que você sabe que acabou de ser aberta dentro do olho do paciente. Você só vai ter o custo da injeçãozinha lá, R$2, R$3. Então, a logística é fácil de resolver também. Uhum. Mantendo na profilaxia aí, Michel, Osias, Andréia, Rodrigão. Rodrigão tá em Spa-Francorchamps ali, cara. Tá? Eu tenho comentários para fazer, mas acho no final só. Primeiro só no final? Os oficiais. Beleza. Eu queria perguntar para o Matias, então, se tem algum motivo lá, parabéns antes de tudo, né, Matias? A aula é excelente e realmente muda, né, um trabalho que realmente mudou a conduta de todo mundo em relação ao endoftalmite, né? Se tem alguma razão para, na Europa, eles optarem pela cefuroxima e não a amoxicilina? Bula. Eu não sei exatamente, Michel. O fato é que o primeiro antibiótico usado lá em estudo, avaliado em estudo grande, né, foi a cefuroxima.
E o europeu é um povo um pouco, eu vejo assim um pouco conservador no sentido de, a gente não precisa de uma quinolona de quarta geração porque o que mais causa endoftalmite é estafilococcus, né? Então, se eu tenho uma cefalosporina que resolve isso, por que eu vou injetar uma quinolona de quarta geração, né? Então, existe lá uma regulação da Agência Europeia de Medicina, né? O FDA europeu, né? Que é a EMA, muito rígido com relação a isso. A gente teve recentemente uma proibição do uso de quinolona sistêmica e inalatória, por conta das complicações neurológicas, osteomusculares que a quinolona dá. Então, eu acho que o europeu preferiu uma droga que resolve ali a grande maioria dos casos de endoftalmite, né? Uhum. E funciona bem, né? Eles usam lá, de fato mesmo. Eu acho que eu contei já, eu tive lá no Congresso Europeu há 2 anos, eu conversei com um oftalmologista sueco, ele falou, isso não existe mais discussão, aqui todo mundo usa. Eles usam o Aprocan, todo mundo lá, né? Uhum. E eu acho que, eventualmente, se nos Estados Unidos ou na Europa fizerem um grande ensaio clínico, randomizado, multicêntrico, de comparar o Moxi e a cefuroxima, aí sim a gente vai saber qual que é a melhor droga para usar. Mas para a gente aqui é muito fácil, a gente tem o colírio, né? E pegar a ampola endovenosa, diluir, fazer um negócio ali, não faz muito sentido, né, para a gente. Agora, o europeu, ele já tem lá a droga prontinha, ali vem num frasquinho, injeta, pronto e acabou, né? E por que você acha que demora tanto aqui no Brasil para a gente ter essa opção da droga já pronta para isso, que eu acho que iria, né, muito mais gente iria usar, iria popularizar aí o uso do antibiótico intracameral. Do Aprocan, você diz? Não, né, poderia, né, não sei se não poderia ser a moxifloxacina, né? Isso daí é uma questão delicada, né? Porque mesmo com esse ensaio clínico da Sociedade Europeia de 2007, o FDA, por exemplo, não quer saber. Eles apontaram diversas limitações desse estudo, e ele de fato tem limitações, e falou, não, aqui não vai ter. Então precisa ter aqui nos Estados Unidos, fazer um grande estudo, e daí a gente vai saber se funciona, né? Então, um exemplo, né? O crosslinking é uma coisa usada aqui em Campinas desde 2009, no mundo é usado desde 2000, e o FDA aprovou muito depois da gente começar a usar aqui em Campinas. Existe uma regulação lá muito forte com relação a isso, né? Então, eu acho que para eles aprovarem um antibiótico de uso intracameral, precisa ser um grande estudo americano, ou pode ser multicêntrico, enfim. O FDA não vai aprovar baseado nesse estudo indiano de 2 milhões ou baseado no estudo europeu da Sociedade Europeia, né? Uma coisa... E daí a gente está, né? A Novartis, a Alcon, a gente está tudo submetido a isso. Né? Na Índia, eles têm um laboratório que produz o Forquin, que é um moxifloxacino lá do laboratório do Aurolab, que eles usam lá. Lá na Índia tem outra regulação, né? Eles têm um laboratório que faz isso. Aqui a gente não tem, a gente depende de laboratórios estrangeiros em geral, né? Ok, legal. Dias, Andréia, os fellows também, se quiserem, pode ficar à vontade, daí a gente passa para o tratamento depois. Matias, ótima aula sempre, né? Parabéns. Eu acho assim, não vai ter estudo mesmo para vitrectomia, como você falou, até porque a maioria das evidências são retrospectivas e mostram a incidência baixa da taxa de infecção muito baixa, teria que ser um N. O Tarek Hassan, ele apresentou um estudo retrospectivo de endoftalmite em vitrectomia, era 42 mil casos foram revistos. Então, assim, é muito alto o N, deu uma taxa de, eu não lembro, mas tipo 0,02, sabe? Uma coisa muito baixa. Então, assim, a gente trata já a endoftalmite off-label, e vai ser sempre assim. Esses N's gigantes, eles não abrem espaço para que tenha um estudo, então... Eu acho que está correto. Esse da catarata tem que ser reproduzido para situações
semelhantes, né? No caso, o Facovitrer, por exemplo, foi uma das coisas que você falou. E a Vitrer, ela tem uma coisa bacana que, com o 25 gauge, que foi primeiro, depois que veio o 23, ela, no começo, teve mais infecção, né? Por causa da abertura, ficava aberta. E depois aí foi fácil resolver. Uma coisa foi inclinando, né? Fazendo o biselamento da entrada, isso criava válvula, igual na Faco, e depois a rotina de deixar a bolha de ar, né? Nos primeiros dias, que acaba protegendo para você não ter aquela solução ali. Então, eu duvido, que, pelo que você falou, eu concordo 100% com você. Dificilmente vai ser feito um prospectivo dessa monta, né? Você é um herói aí, você, Rodrigo. Valeu, obrigado, Zias. Boa. Rodrigão, Andréia? Então, Matias. desculpa. Oi, professor. Ô, Rodrigo, por favor, pode perguntar na frente aí. André, fica à vontade, eu ia fazer uma observação só, prefiro que você fale. Não, Matias, bom sempre te ouvir, viu? Um prazer aí, sua aula muito boa aí, parabéns. Eu queria saber, no seu estudo e nas informações aí do que a gente tem disponível de bibliografia, quais foram os principais efeitos adversos observados com a injeção intracamerular? Qual a incidência de atrofia iriana que foi observada no seu estudo? Você tem esse dado? Não, no nosso estudo a gente não tem registro. Não vou dizer que não aconteceu. Acho que seria uma mentira se eu falasse isso. Pode ser que tenha acontecido, mas não estava registrado em prontuário, entendeu? Uma cirurgia feita por residente, você tem trauma iriano e às vezes não está descrito, não dá para saber se foi na cirurgia, se foi por causa do Vigamox. A gente tem aí os relatos de caso, né? São poucos, mas tem de lesão iriana, mas no nosso estudo a gente não tem esse número, não, a gente não tem essa descrição. E quais foram os efeitos adversos mais frequentes? No nosso estudo? Olha, a gente não teve caso de TAS, a gente não teve descrição. O nosso receio principal era de perda de células endoteliais, né? Isso seria uma coisa grave, assim, um problema. E não teve diferença entre os grupos. Então, não teve diferença no que diz respeito à densidade endotelial, não teve diferença no que diz respeito à pressão intraocular, a paquimetria central, que seria relacionado aí à função corneana, a acuidade visual, não teve diferença com relação à espessura da mácula e com relação à espessura da coroide, né? E a gente não teve caso de TAS. Então, a gente considerou no estudo que não aconteceu ali naqueles 3.640, que não é um número tão grande, né? Comparado com os grandes estudos de endoftalmite, 16 mil, 2 milhões, né? A gente não teve relato de efeito adverso. Super bom. Ó, como nós estamos aqui no grupo de residente, então eu só queria também dar uma palavrinha, como a gente conversou até na última reunião. Nesses casos de endoftalmite já manifesta, lógico, a prevenção sempre é o melhor caminho, mas como a incidência é baixa, e mesmo nos estudos teve caso ainda positivo, né? Nesses estudos de 2 milhões, aí teve incidência de endoftalmite, apesar do uso do antibiótico intracamerular. Então, a ideia é sempre que, uma vez diagnosticado endoftalmite, se trate o mais rápido possível. Isso sim, a gente não tem estudos multicêntricos, randomizados, objetivando o tempo com a resposta terapêutica, mas clinicamente todo mundo tem essa percepção que quanto mais rápido o tratamento, melhor é o resultado e a eficácia funcional final aí do processo. Então, não pode perder tempo. Quanto mais pensou em endoftalmite, tem que tratar imediatamente. Essa é uma observação
sempre que eu acho prudente aí, pontual para fazer, para que a gente tenha a melhor resposta. A partir do momento que o tratamento se dá antes de 6 horas, a eficácia é muito alta. A gente consegue retirar e devolver a acuidade visual funcional aí de 20/20 em uma percentual grande de casos. Agora, 6 horas, com 12 horas, 24 horas, aí fica quase impossível a recuperação funcional desses pacientes.